Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre a quinta parte da nossa leitura coletiva aqui da Montanha Mágica. Estamos chegando ao fim, não é? E nessa quinta parte tem novamente uma daquelas várias discussões que a gente tem ao longo de todo o romance sobre a questão da natureza do tempo, etc. Se na quarta parte a gente teve naquele capítulo chamado Neve um ponto culminante que representa ali uma virada na interpretação do romance, aqui nessa quinta parte nós temos lá o passeio pela praia, que também é um capítulo muito elucidativo quando a gente pensa nesse romance aqui como um Zeitroman, que é o que eu estou defendendo ao longo de toda essa série de vídeos. Mas enfim, você deve estar se lembrando lá que no vídeo anterior a esse, o Joaquim, que é o primo aqui do Hans Castorp, movido pelo seu impulso bélico, mas também pela impaciência de estar ali nesse sanatório já há muito tempo, resolve, então, o próprio Hans, ele já está ali há mais de um ano, quase 2 anos, ou coisa que o valha. Movido então por esse impulso, o Joaquim resolve, indo contra as prescrições médicas, voltar para a planície, se alistar no exército e voltar lá às suas atividades normais. Muito bem, essa quinta parte aqui da nossa leitura começa justamente no momento em que o Hans vai receber algumas cartas com notícias sobre a vida do primo na planície. Essas cartas, em um primeiro momento, elas sempre trazem boas notícias de como que foram as festas que receberam ali o Joaquim na planície, de como que ele foi recebendo patentes e foi ali subindo na escala militar. Só que aí aos poucos começam a chegar também notícias que não eram tão boas assim, porque afinal de contas nós estamos falando ali de um momento que estava ali, de uma articulação para a guerra, e isso evidentemente tem ali os seus malefícios também. Até que vai chegar um momento aqui em que chega uma carta ao sanatório que dá a notícia de que o Joaquim ele está doente e que justamente por conta disso ele vai precisar voltar até o sanatório. Essa notícia ela se espalha rapidamente ali pelo sanatório e ela é acolhida de uma maneira bem ambígua pelos moradores, né? Ambígua porque eles recebem essa notícia com um misto de alegria por rever esse amigo, né? Porque afinal de contas o Joaquim era uma pessoa muito querida ali por todos, mas também de tristeza porque revê-lo significa que ele está doente e vai ter que voltar ali a toda aquela situação. Então veja que aqui nós temos, como eu disse lá no meu vídeo anterior a esse, a partir do Neve a gente tem uma mudança na perspectiva a partir da qual esses próprios personagens vão olhar para a vida que eles levam ali. Então, a partir do momento que eles reconhecem a volta do Joaquim com uma certa tristeza, você já tem ali um indício de que algo mudou na mentalidade dessas pessoas. Muito bem, na página então, nas páginas 664 e 665, que é bem no comecinho mesmo dessa nossa discussão de hoje, é dito o seguinte: Hans Castorp recebia frequentemente breves notícias de seu primo, boas e jubilosas no começo, menos favoráveis depois, e finalmente outras que mal disfarçavam fatos muito tristes. No dia de ano bom, Joaquim foi promovido a sargento e mandou uma fotografia que o mostrava numa farda guarnecida de galões. Isso durou até começos de verão. Eu estou aqui fazendo recortes desse trecho. Foi quando Joaquim comunicou que se achava acamado e tivera infelizmente de dar parte de doente. Uma febre catarral, coisa de poucos dias. Em princípio de junho voltou ao serviço, mas já por meados do mês sentiu-se novamente derreado. Queixava-se amargamente de sua má sorte e não escondia o receio de talvez não estar em condições por ocasião das grandes manobras que se realizariam em agosto e das quais ansiava participar. Tolices. Em julho, sentia-se perfeitamente bem, até o dia em que surgiu no horizonte a necessidade de um exame em virtude daquelas malditas oscilações da sua temperatura. Desse exame dependeria tudo. Decorreu bastante tempo sem que Hans Castorp tivesse notícias quanto ao resultado, e quando as recebeu não foram de Joaquim, que deixara de escrever ou porque era incapaz de fazê-lo ou porque se envergonhava. Quem telegrafou foi a mãe, a senhora Simpson. Anunciava que os médicos julgavam indispensável que o filho tirasse uma licença de algumas semanas, recomendavam a montanha e aconselhavam a partida imediata.
Então é justamente nesse momento que a gente fica sabendo ali que o Joaquim caiu doente e ele vai inevitavelmente precisar voltar ali à montanha. Quando ele chega, então, uma das primeiras conversas que ele vai ter ali com o primo, evidentemente eles evitam falar nessa questão toda da doença com uma profundidade maior, mas uma das primeiras conversas que eles dois têm, o Joaquim acaba informando ao Hans que ele encontrou com a Cláudia durante essa sua estadia na planície e que ela estava seguindo viagem para a Espanha antes de voltar ali para o Burnhams, que é o nome do sanatório lá. Com a volta do Joaquim também, para além de toda essa questão da doença que volta um pouco à tona, né? A gente tem também, novamente, toda aquela discussão sobre o tempo. Porque apesar de ainda não ter ficado tempo suficiente na planície para ter se desaclimatado ali da vida no sanatório, o que a gente percebe é que o Joaquim ele já mudou totalmente a noção de tempo que ele tinha. Então aquelas 4 ou 5 semanas que ele vai ficar ali no sanatório, para ele representam um tempo infindável, enquanto a gente sabe que lá para o pessoal da montanha, isso é um tempo assim irrisório. Então veja que aqui novamente nós temos aquela diferença temporal que eu havia indicado no vídeo anterior a esse, que é a diferença entre um tempo da planície e um tempo da montanha. E evidentemente, essa mudança não vem só pelo fato de que o Joaquim voltou e passou um tempo na planície, mas também por conta dessa sua natureza um pouco mais, digamos, pragmática e utilitária que ele tem. Então, justamente por saber que ali na montanha não acontece muita coisa, ele sabe que ele, hora ou outra, vai acabar caindo ali naquela letargia que acaba acometendo todos os moradores daquele lugar. Então, ele chega ao sanatório em agosto e lhe dão ali um prazo de mais ou menos 2 meses, ou seja, em outubro, teoricamente, ele deveria ir embora. Só que aí o tempo vai passando e todo mundo, inclusive o próprio Joaquim, começa a perceber que não vai ser bem isso o que vai acontecer. Os primos, como eu falei para vocês, então, eles mal falam, né, dessa volta do Joaquim e não falam, inclusive, que o prazo para essa sua estadia lá tinha até passado. E aos poucos a gente vai começando a perceber que o Joaquim ele foi se conformando com a ideia de ficar ali naquela montanha para além do esperado. Ele foi aos poucos se deixando contaminar por toda aquela letargia que vai ali acometer todas aquelas pessoas e que acaba inclusive chegando a ele. E isso, aliado àquela doença que ele está desenvolvendo ali, evidentemente que começa a fazer com que ele chegue em uma situação ali preocupante. Tem um momento em que ele não sai mais da cama, ele não consegue mais se barbear, etc. Por conta disso, então, o Hans chega inclusive a perguntar ali ao médico responsável sobre o estado e o médico lhe é totalmente franco. Ele fala, olha, basicamente o que ele diz é, olha, o seu primo está ali à beira da morte. E de fato, páginas depois, então, o Joaquim inevitavelmente acaba morrendo. E acaba morrendo de uma maneira muito bonita, muito serena e muito honrada. Assim, muito bonita dentro dos critérios ali estabelecidos por esse narrador. Porque se você for ver, ele estava sem se barbear, ele estava sem poder se levantar ali. Toda a situação descrita aqui durante esses últimos momentos do Joaquim me lembrou bastante a descrição que o Tolstói fez no A Morte de Ivan Ilitch, que é um livro que já tem vídeo no canal, o link vai estar lá embaixo, que vai tratar ali dessa questão da morte de uma maneira assim que me deixou assustado, pelo menos eu fiquei também aqui. Apesar de você ter todo esse ar imponente que o Joaquim ganha por conta da barba e pelo próprio modo como ele morreu, e justamente por conta disso ele vai ganhar a admiração e o respeito de todas as pessoas ali, ainda assim você percebe que é uma cena muito triste nessa. Toda cena que envolve morte é uma cena muito, muito triste ali desse primo que tem que, inclusive, fechar os olhos desse morto, porque ele morreu, inclusive, com os olhos abertos. Então, é uma cena que me deixou bem assim, pensativo esse momento da morte do Joaquim, porque mostra que, apesar da morte, ele teve ali alguma dignidade, mas não é porque ele morreu dignamente que a morte é vista como uma coisa positiva aqui.
E lembra lá, isso aliado a todas aquelas discussões que a gente teve sobre o capítulo intitulado Neve, começa a novamente apontar para essa nova visão ali, né, desse narrador para com a vida na montanha. Enquanto tudo isso está acontecendo, a gente vai acompanhando também ali todas aquelas contendas filosóficas, digamos assim, entre o Nafta e o Settembrini. Mas, lembra lá daquele sonho que o Hans teve, em que ele percebeu que no fundo, essas duas naturezas, né, dionisíaca e apolínea, elas são parte de um todo. Pois é, ele começa a perceber aqui que esses dois lados defendidos por esses filósofos, na verdade, fazem parte de um mesmo sistema de pensamento, e justamente por conta disso, o Hans, a partir desses próximos capítulos aqui, ele vai observar todas essas discussões filosóficas de uma maneira muito mais afastada, chegando inclusive a ter ali um ar de mofa para com esses seus preceptores, digamos assim, porque, lembra lá, todo aquele processo de desenvolvimento que a gente vem acompanhando, pensando nesse romance como romance de formação, acabou se encerrando lá no capítulo intitulado Neve, quando ele tem todo aquele sonho e chega a essas conclusões por si próprio. Então, numa dessas discussões que eu achei a mais interessante aqui e que acontece logo no início desse nosso quinto momento de leitura, a gente fica sabendo que o Settembrini ele é maçom ou que ele em algum momento se envolveu com a maçonaria. E daí, a partir desse momento, a gente tem toda uma discussão sobre o que é a maçonaria e sobre várias das seitas ocultistas que existiam ali naquele momento. Então, os Rosa Cruzes, a Ordem dos Templários e tudo mais. E são discussões que misturam crença popular a uma série de questões mais técnicas de uma pessoa que de fato vivenciou todas aquelas experiências dentro dessas seitas, então é uma coisa bem interessante. Esse momento me lembrou outro trecho também da obra do Tolstói, que é quando o Pierre, lá do Guerra e Paz, se converte à maçonaria, e tem toda uma descrição ali de como são os eventos numa loja maçônica e por aí vai. E a grande questão aqui é que acaba trazendo esse elemento da vida do Settembrini à tona é justamente porque a questão é que o Nafta ele traz isso para para tornar ilegítimo todo o discurso e toda a postura do Settembrini, porque afinal de contas, se ele está associado à maçonaria, isso mostra que ele não é tão livre quanto acredita ser, e esse humanismo todo dele, teoricamente, vai se ver ali balançado. E justamente por conta disso, mostra-se que o Nafta ele é uma pessoa que, quando ele não tem argumentos, ele começa a apelar para essas questões que são tipo, oi, para que ele está falando isso? Por exemplo, nem no velório lá do Joaquim, esse sujeito deixa de amolar, porque ele vai arranjar um jeito de provocar o Settembrini e falar que no momento como aquele, o humanismo fenece ou algo do tipo, sei lá eu como é que ele fala. Ele fala uma coisa muito bonita, inclusive, mas ainda assim eu fiquei pensando, gente, nós estamos em um velório, sabe assim? Não precisa ficar discutindo. Tanto que até o Settembrini meio que deixa isso pra lá porque ele tem respeito pelo defunto. Então veja que o Nafta ele se torna, aos meus olhos pelo menos, uma pessoa cada vez mais desprezível. Mas enfim, depois dessa cena da morte do Joaquim, tem todo um momento muito bonito em que o narrador ele vai comparar essa sua narrativa aqui a uma peça de teatro. Inclusive isso acontece em dois momentos aqui, né, dessa nossa quinta parte, que é depois da morte do Joaquim, que ele diz que o pano vai descer ali e ocultar toda a tristeza do Hans Castorp, e depois há toda uma cena em que o Hans e a Cláudia estão ali conversando, quando a Cláudia já voltou, e depois dessa conversa e de alguma coisa que acontece ali, tem também essa analogia ali com o teatro. Eu achei isso uma coisa bem interessante também. Mas enfim, depois de toda essa descrição ali, né, desses últimos momentos do Joaquim, que é um momento bem triste, talvez o momento mais triste até agora do livro tenha sido esse, a gente tem aquele que é um dos capítulos que como eu falei para vocês, que é mais importante dentro do livro, que é o passeio pela praia,
que é um capítulo em que, mais uma vez, volta-se a privilegiar toda uma discussão sobre o que é o tempo, sobre a natureza do tempo e etc. E daí na página 723, existe toda uma, digamos, uma explicitação de que se trata sim de um romance sobre o tempo, como eu venho defendendo aqui ao longo de todo este projeto aqui. Ele diz o seguinte: o tempo, além de ser o elemento da narrativa, também pode tornar-se o assunto. Embora seja exagero afirmar que se pode narrar o tempo, não constitui certamente empresa tão absurda, como nos parecia de início a de querer narrar coisas do tempo. De Sartre poderíamos atribuir uma singular ambiguidade de sonho ao conceito de um romance do tempo. Com efeito, ventilamos o problema de saber se é possível ou não narrar o tempo exclusivamente para confessar que, na presente história, temos coisa semelhante em mente. Então veja que aqui nesse momento ele está explicitamente colocando essa sua intenção de fazer um romance sobre o tempo, e mais do que isso, ele está de certo modo em todo esse capítulo aqui mostrando que não se trata apenas de narrar sobre o tempo, não se trata apenas de criar um romance sobre o tempo, mas sim de propiciar ao leitor uma experiência temporal. E daí a gente começa a entender por que ao longo de todo o livro você tem essas confluências entre essas várias temporalidades. Seja lá naqueles momentos que são mais descritivos e daí o tempo passa mais lento, seja naqueles momentos em que o tempo avança muito rápido e quando você vê já se passaram meses na história. Enfim, tudo isso vai ficar bem explícito aqui neste momento do livro. E nesse momento também tem aqui um trecho que não me passou desapercebido e que me caiu assim como uma luva, porque eu me senti o próprio Hans Castorp neste momento aqui. Isso está na página 724 e é dito o seguinte, aqui está falando da falta de memória do Hans Castorp e é dito: essa falta de memória até se havia agravado, uma vez que Hans Castorp já ignorava séria e constantemente quantos anos tinha. Quando eu falo para vocês que eu não me lembro quantos anos eu tenho, isso é verdade. E daí, veja só o que é dito aqui. Isso talvez pareça fantástico, mas está longe de ser pasmoso ou inverossímil, que sob determinadas condições pode acontecer a cada um de nós a qualquer instante. Supostas tais condições, nada nos resguardaria de mergulharmos na mais profunda ignorância quanto ao curso do tempo, e de perdermos, por conseguinte, a noção da nossa idade. Esse fenômeno é possível, já que absolutamente não temos no nosso interior um órgão para o tempo, o que nos torna incapazes de avaliar este apenas aproximadamente pelas nossas próprias forças e sem nos basear em indícios exteriores. Então veja, aqui o Thomas Mann está justificando o porquê eu não sei a minha idade, tenho que toda hora olhar no meu documento, porque eu não tenho dentro de mim um órgão que mede o tempo que se passou nessa minha vida. Então assim, eu fui aos píncaros da glória quando eu li esse trecho aqui do romance, porque isso justifica a minha loucura e a minha amnésia com relação à minha idade. Outra questão que vai aparecer aqui durante toda essa discussão proposta nesse capítulo chamado Passeio na Praia é de que o tempo aqui ele vai aparecer como esse agente da mudança, o que novamente vai reforçar toda aquela ideia negativa que se fez da vida na montanha a partir do capítulo intitulado A Neve, porque afinal de contas, o que acontece na montanha é que as pessoas não têm a sensação da passagem do tempo. E justamente por conta disso, elas se inserem naquela letargia e por conta disso as coisas deixam de acontecer ali naquele lugar e, portanto, o progresso vai sendo constantemente adiado. Só que aí, ao mesmo tempo em que a gente tem esse dado, nós temos uma outra coisa importante aqui. Na página 726, o narrador ele vai basicamente enfatizar que, apesar de não ser sentido e de não ter uma existência física, o tempo e a passagem do tempo eles vão modificar profundamente a matéria. Então, aqui, na montanha, apesar do tempo ele não ser sentido, ele continua destruindo, ele continua corroendo todas as coisas, como gostaria de dizer lá o Proust. E daí nessa página 726 é dito o seguinte:
O tempo, por mais enfraquecida ou aniquilada que esteja a sensação subjetiva que se tem a seu respeito, possui uma realidade objetiva enquanto age e enquanto traz consigo. E daí ele prossegue aqui toda a discussão. Então veja que aqui ele está nos mostrando justamente que o tempo ele tem uma parcela que é dependente da nossa percepção, que é esse tempo subjetivo, mas também existe uma objetividade no tempo, e é essa objetividade que vai agir sobre a matéria, é essa objetividade que vai acabar com todas as coisas. E daí quando a gente pensa nisso, em um romance que tem toda essa questão também, lembra lá, como eu falei para vocês em alguns vídeos aí para trás, são 3 os grandes pontos aqui deste romance. Você pode enxergá-lo como um romance de formação, como um romance sobre o tempo, mas também a gente tem que nunca perder de vista aqui que esse romance ele fala também é um romance sobre a doença. E a doença não só física, espiritual e moral, mas a doença política, que é o adoecimento dos estados europeus. Então, pensando nessa questão sobre a corrosão de todas as coisas por meio de por intermédio do tempo, em um romance que trata dessa ideia toda da doença e em um romance que dialoga com essa questão da guerra que estava ali se articulando, não me parece ser à toa a inserção dessa discussão nesse momento aqui do livro, mas eu vou retomar esse mesmo capítulo depois aqui, porque agora eu vou continuar comentando um pouquinho do que acontece para depois voltar lá a essas questões mais temporais aqui. Muito bem, nesse meio tempo então, a gente fica sabendo que a Cláudia, que é o grande interesse romântico aqui do Hans Castorp, voltou ali, né, depois da viagem dela pela Espanha, ela voltou ao sanatório. Mas ela voltou acompanhada por um sujeito, por um senhor holandês chamado Peppercorn, ou algo do tipo. Nunca vou saber falar o nome desse sujeito. Mas enfim, o Peppercorn, vamos dizer que o nome dele seja pronunciado dessa maneira. E daí, quando o narrador vai ali apresentar pra gente este novo personagem, é muito curioso porque ele diz o seguinte: a nacionalidade desse sujeito, um tanto desbotada, mal bastaria por si só para nos decidir a introduzi-lo à última hora da nossa história. Ou seja, quando ele diz a última hora na nossa história, aqui ele está indicando para o leitor que a narrativa está acabando. Então veja que ele vai começando a marcar de uma maneira mais detida e mais explícita essas questões da temporalidade da própria narrativa e da própria narração. Muito bem. Em um primeiro momento, esse novo personagem, o Peppercorn, ele me soa, pelo menos para mim, um tanto quanto pedante. Ele se refere a si próprio na terceira pessoa. Ele assume por vezes uma postura superior aos demais, o que acaba de certo modo se acentuando quando esses outros pensionistas descobrem ali que ele é uma pessoa muito rica, então todo mundo passa a bajular esse sujeito. Só que aí aos poucos ele foi se mostrando uma pessoa bem espirituosa, uma pessoa bem simpática. Então justamente por conta disso eu falei, ok, esse sujeito ele é mais legal do que, por exemplo, o Nafta, pelo menos na minha opinião. E uma coisa curiosa também, agora que eu falei do Nafta, eu lembrei disso, é que esse personagem ele também vai ter ali as suas filosofias, ainda que ele não tenha todos aqueles arroubos pedagógicos que os preceptores do Hans Castorp têm, né? Que o Nafta e o Settembrini têm. Então nisso você já fica aliviado e fala, ok, não vamos acompanhar aqui a introdução de mais um conceito filosófico dentro da narrativa. Mas enfim, esse personagem, uma coisa curiosa sobre ele também é que ele não diz coisa com coisa. Todas as vezes que ele vai falar, ele é uma pessoa totalmente confusa, você não entende nada do que ele está falando, mas ele fala com tal eloquência que todo mundo concorda e todo mundo pensa que entendeu pensa que ele chegou a falar alguma coisa, quando na verdade ele só ficou ali enrolando. Então, enfim, isso é algo que me chamou bastante atenção também, como que esse personagem, mesmo que inconscientemente, consegue ali, enfim, fazer com que todo mundo goste dele, sobretudo por conta da sua riqueza e dessa sua eloquência também. Mas talvez o momento mais curioso desse personagem aqui até agora seja o momento em que ele, depois ali de um jantar, começa a incitar as pessoas para que todo mundo ficasse ali mais despojado, começasse a beber um pouquinho mais e acaba promovendo ali uma bacanal
no meio do cenário. E perceba, bacanal, quando eu estou falando, eu estou me referindo àquela festa feita ao deus Baco lá, regada a muito vinho e etc, etc, ok? Muito bem. Não é propriamente uma suruba que acontece aqui, mas enfim. E é muito interessante porque a própria postura dele é uma postura que embriaga essas outras personagens. Elas se sentem de fato mais livres, não porque elas estão bebendo, mas porque ele está conduzindo toda essa bebedeira. E daí depois, enfim, eles vão lá, ficam horas e horas a fio ali naquela bebedeira toda. No dia seguinte está todo mundo destruído, né? Porque afinal de contas está todo mundo doente, vai lá e passa a noite inteira bebendo. O que acontece? No dia seguinte está todo mundo mal. Mas enfim, evidentemente que no começo, assim que eles se conhecem, o Hans Castorp não gosta desse Peppercorn, porque afinal de contas o Peppercorn está ali roubando a Cláudia do Castorp. Basta a gente lembrar que o Peppercorn é o grande ali acompanhante da Cláudia quando ela volta de viagem. Então no começo o Castorp vê nesse sujeito ali um rival. Mas aí aos poucos, sobretudo por conta da simpatia do Peppercorn, o Castorp ele começa a se aproximar cada vez mais desse sujeito e começa a admirar cada vez mais esse sujeito. Tanto que o próprio Setembrini chega um momento aqui que ele olha assim e fala: então, meu filho, você... No primeiro momento eu pensei que você estava frequentando ali os aposentos desse senhor para poder ficar perto da Cláudia, mas já percebi que você deixa a Cláudia de lado e fica conversando só com ele. Tamanha é a admiração devotada ali ao, a esse novo personagem pelo Hans Castorp. Então é muito curioso pensar também em como essa mudança ali acontece, tanto que os dois vão se tornar ali praticamente irmãos de tão amigos que eles vão sendo à medida em que o tempo ali vai passando. Então, como eu falei para vocês, no início o Hans Castorp apresenta ali toda essa resistência para com esse novo personagem, sobretudo porque esse sujeito representa ali um empecilho, mesmo para que ele converse com a Cláudia, porque toda vez que o Hans vai conversar com a Cláudia, esse sujeito acaba aparecendo ali. Mas depois eles são devidamente apresentados e daí a coisa vai mudando. Chega até o ponto, evidentemente, uma vez que o Hans nutria e continua nutrindo algo pela Cláudia, vai chegar um momento em que esse Peppercorn, que além de espirituoso, etc., é muito observador, vai perceber que existe algo acontecendo ali, de que o Hans ele olha para a Cláudia de um outro jeito, ele se sente um pouco mais constrangido na presença dessa moça, e justamente por conta disso, ele vai acabar ali, enfim, pedindo para que o Hans Castorp seja franco, e o Hans Castorp vai dizer toda a verdade para ele. Vai falar assim: olha, eu gostei uma época da Cláudia, mas hoje em dia eu respeito muito a relação de vocês e respeito muito ela, etc. E justamente por conta disso, esses dois vão se aproximando, esses dois, o Hans e o Peppercorn, eles vão se aproximando cada vez mais. Então é muito interessante perceber como que esse sujeito vai conquistando de fato todas as pessoas ao seu redor. Só que antes dessa conversa toda, um dia a Cláudia e o Hans estão ali conversando sobre esse sujeito, pouco tempo depois ali daquele bacanal. Então o sujeito está lá acamado, porque ele já é senhor, está doente, não consegue sair da cama, né? Então ele está lá acamado e a Cláudia e o Hans estão ali conversando tal. E durante essa conversa acontece a coisa que todos nós estávamos esperando, que o Hans acaba dizendo para Cláudia que ele ficou ali, ele poderia muito bem ter ido embora do sanatório, mas ele ficou ali esperando por ela. Nesse momento, os joelhos dos dois acabam ali se tocando e finalmente a Cláudia vai lá e beija o Hans Castorp. Isso na minha edição está na página 802 e é dito o seguinte, deixa eu pegar aqui que eu achei esse trecho muito bonito. Seus joelhos se tocavam enquanto estavam sentados assim, ele na cadeira inclinado para a frente e ela no banquinho. Ao proferir essas últimas palavras bem perto do rosto dele, ela lhe apertara a mão. E daí mais para baixo é dito que foi então que ela o beijou na boca. Eram daqueles beijos russos, do tipo dos que se trocam nesse vasto país cheio de alma, nas mais importantes festas cristãs, como uma consagração do amor. E daí, como eu falei para vocês no início desse vídeo, nesse momento também existe uma correlação
entre a narrativa e o teatro que acontece logo depois aqui desse beijo. E é dito o seguinte: enquanto os lábios de Hans Castorp e Madame Xoxô se encontram juntos no beijo russo, apagamos as luzes do nosso pequeno teatro para a mudança de cena, pois agora trataremos do segundo dos 2 diálogos que prometemos relatar. Restabelecida a iluminação crepuscular de uma tardezinha de primavera, na época do degelo, deparamos com o nosso herói numa situação que já nos é familiar, à beira da cama do grande Peppercorn, palestrando com ele submissa e amigavelmente. Então eu achei bem curiosa a maneira com que esse narrador foi aqui no seu texto articulando essa série de elementos que fazem com que o leitor se lembre ali do texto teatral. Mas enfim, depois disso então, durante todos aqueles esclarecimentos que o Hans Castorp faz para com o Peppercorn, o nosso herói aqui, né, o Castorp, acaba confessando inclusive aquela noite do carnaval em que ele e a Cláudia se aproximaram de uma maneira um pouco mais ousada, eu diria, né? Ainda que não tenha acontecido nada, eles só dançaram. Mas o Hans, ele faz questão de frisar que isso aconteceu às vésperas de a Cláudia ir embora. E é justamente nesse momento, depois de toda essa conversa e depois desse beijo entre o Hans e a Cláudia, que acaba esta quinta e penúltima parte da nossa leitura. Enfim, eu pretendo ainda essa semana voltar e falar aqui da nossa última parte. E evidentemente, se tudo correr bem, se eu tiver tempo, eu volto vez ou outra aqui ainda, revisitando esse projeto para tentar fazer mais daqueles meus apêndices e coisas do tipo. Se você aí é das pessoas que gostam só assim da história enxuta, muito obrigado pela sua presença. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, etc, etc. Vemo-nos no próximo. Um abraço e até mais. Caso você não seja dessas pessoas e goste assim de todas aquelas minhas divagações mais teóricas sobre o texto, eu sugiro que você fique aí um pouquinho mais, porque agora eu vou falar novamente daquele capítulo chamado Passeio na Praia, porque eu acho que dá para falar um pouquinho mais sobre ele. Então, como eu falei para vocês, com uma certa insistência até, o capítulo que a gente discutiu na parte anterior a essa, que é o capítulo intitulado Neve, ele vai representar um ponto de virada na interpretação do romance, porque ele, durante aquele sonho ali do Hans Castorp, várias questões, como por exemplo a morte, a doença e a própria noção de tempo, vão ser ressignificadas ao longo de todo aquele sonho, de todo aquele delírio que ele vai tendo. Quando a gente pensa nesse capítulo aqui, que é o Passeio pela Praia, ele também é um capítulo extremamente importante, porque ele vai justificar de fato a interpretação da Montanha Mágica como um Zeitroman ou como um romance sobre o tempo. Aqui nesse capítulo ele também vai, a exemplo do que aconteceu lá em Neve, usar o mar como uma metáfora para o tempo, né? O espraiar da água como uma metáfora para o tempo, assim como antes ele havia dito que aquele cenário daquele capítulo intitulado Neve era um mar branco por conta das condições climáticas pelas quais ele estava passando. E aqui, nesse capítulo, que é o Passeio pela Praia, ele vai apresentar uma sequência metanarrativa em que se comenta como o tempo é tratado na literatura, na música, que são duas coisas que ele vai chegar, inclusive, a aproximar, e nas artes plásticas. E eu estou chamando isso daqui eu estou dizendo que esses são comentários metanarrativos, justamente porque aqui o narrador ele vai expor ao leitor a ideia de que o tempo da narração ele pode se conformar ao tempo da narrativa de 2 modos. Mas antes de eu explicar esses 2 modos, mais do que isso, são comentários metanarrativos, porque neste ponto aqui o narrador deixa, como eu falei para vocês ainda nesse vídeo, de maneira explícita a ideia de que a ideia por trás do romance aqui é não apenas falar sobre o tempo, mas dar ao leitor uma experiência temporal enquanto ele vai aqui lendo o romance. Mas enfim, a ideia então de que o tempo da narração se conforma ao tempo da narrativa, ou o tempo da narrativa se conforma ao tempo da narração de 2 modos, acontece quando esse narrador vai dizer basicamente que o primeiro modo, como essa relação acontece, é um modo que vai dilatar o tempo. E daí nós temos, por exemplo, aquela ideia de que 5 minutos podem ser descritos em 1000 páginas. Daí eu vou dar um exemplo aqui fora dessa realidade aqui,
que é o Ulisses do James Joyce, né? Um livro de 1000 páginas e vai lá e conta um dia só na vida de uma pessoa. Então, esse é um exemplo de dilatação temporal. E você tem o movimento inverso, que é a contração temporal, que é quando você tem um tempo absurdamente grande contado em um número reduzido de páginas. E isso fica claro, por exemplo, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas ao longo desse livro mesmo isso acontece muito. Até o capítulo intitulado La Sopa Eterna, ai, como que é o nome do capítulo que eu já esqueci? Sopa Eterna e Clareza Repentina, até esse capítulo a gente vai acompanhando um dia na vida desse sujeito ali, de uma maneira extremamente... Não, mentira, é um pouquinho antes disso. Mas enfim, as 100 primeiras páginas do romance são dedicadas a contar pra gente a história de um dia na vida do Hans Castorp. Depois desse momento, a gente tem um salto temporal que quando a gente começa a perceber, já se passaram anos, né, desde que... E isso fica evidente, sobretudo depois desse Sopa Eterna e Clareza Repentina, que é esse momento em que o modo como o tempo é tratado aqui muda. Até então nós estávamos acompanhando aqui um processo de dilatação. A partir desse ponto, a gente vai acompanhar um processo de contração. E tudo indica que nessa última parte que a gente vai falar aqui no próximo vídeo, a gente vai acompanhar a união entre essas duas coisas, mas isso é um assunto para o próximo vídeo, como eu falei para vocês. Mas enfim, esse capítulo então, né, que se chama lá Passeio pela Praia, é um capítulo que, de certo modo, ele vai inaugurar essa nova sessão, e a gente vai ficar sabendo que nessa nova sessão aqui, né, que é o capítulo 7 de fato, a gente vai acompanhar vários anos da vida do Hans Castorp, e esse capítulo ele não é muito maior do que os anteriores, então essa passagem temporal também é um exemplo aí, né, dessa dilatação, dessa contração do tempo. Mas enfim, o que nós temos então aqui é uma relação entre essa ideia de contração ou de dilatação temporal, nos mostra uma relação entre a duração dos eventos e a velocidade em que esses eventos nos são contados. E a gente vai acompanhando isso ao longo de todo o livro, mas ele só deixa isso explícito nesse momento aqui, que é bem no finalzinho, como se fosse assim um conhecimento que só quem conseguiu chegar a esse ponto da leitura pudesse ter acesso a ele aqui. E essa questão toda de um conhecimento oculto, etc., também faz parte desse processo de construção de um romance de formação, né? A ideia desse conhecimento que é próprio das pessoas da montanha fica explícito aqui em vários momentos, e nesse momento, nesse ponto da leitura aqui, em que esse narrador vai nos mostrando como que ele montou o romance, nos parece que ele nos considera como personagens desse romance de formação aqui também, e isso faz parte de toda aquela ideia de fazer da leitura uma experiência para o leitor, porque afinal de contas a relação que nós temos com o livro não vai ser a de pura e simplesmente lê-lo, mas sim de vivenciar algumas das experiências aqui do Hans Castorp e dos outros personagens. Muito bem, outra coisa que fica demonstrada aqui também é a ideia de que, apesar daquelas esparsas alusões que a gente vai tendo a quanto tempo se passou, já se passou alguns anos, alguns meses, algumas semanas e por aí vai, aqui nesse ponto a gente percebe que a gente não sabe precisamente há quanto tempo o Hans Castorp está ali. Tanto é assim que nem o próprio Hans Castorp sabe mais quantos anos ele tem. Então veja que, como eu falei para vocês, há uma equiparação entre o personagem e o leitor que faz parte de todo esse jogo construído aqui pelo Thomas Mann. Então veja que, se nós estamos na mesma condição do Hans Castorp, que é essa condição de apagamento da marca temporal, se ele não sabe quantos anos tem e nós não sabemos há quanto tempo ele está ali, nós próprios estamos nesse não tempo, que é o não tempo aqui da montanha, como se nós próprios estivéssemos na montanha onde reina esse Unzeit, que é esse não tempo ali, que é algo próprio, como eu falei lá naquele primeiro vídeo desse projeto, que é algo que retoma todas as questões da metafísica ocidental clássica, etc, etc. Então veja que aqui nós estamos no mesmo nível do personagem, porque nós não sabemos até que ponto, quanto tempo se passou aqui e como que esse tempo
foi afetando esse personagem. Porque afinal de contas, nós não estamos falando apenas aqui do tempo da leitura, do tempo da narrativa e da narração, mas nós também estamos falando do tempo da leitura, como eu falei lá nos vídeos anteriores. Então, essa imersão do leitor nessa nova temporalidade é auxiliado tanto por essa falta de demarcações temporais precisas que vão acontecer ao longo de todo o romance, mas também pelo fato de que o romance ele se passa quase todo em um único lugar. E esse único lugar, que é aqui o tal do sanatório, é um lugar onde nada acontece praticamente, né? E daí na página 730 é dito o seguinte: na imensa monotonia do espaço afoga-se o tempo. Onde reina a uniformidade, o movimento de um ponto a outro deixa de ser movimento. Onde isso acontece, já não existe o tempo. E daí você começa a perceber por que que ele aqui, tanto nesse capítulo em que ele compara o tempo com o mar, quanto no anterior, quando ele vai comparar o tempo com aquele mar de neve, ele aproxima muito essa ideia, ele traz para o livro essa ideia da eternidade, que é essa ideia do apagamento do tempo. Porque quando as coisas deixam de acontecer, você deixa de estar no tempo e entra ali na eternidade. Então, no capítulo intitulado Neve, isso acontece por conta daquela imensidão branca que vai tomar aquela paisagem, né, que afinal de contas é uma paisagem nevada, e que vai com isso anular o tempo. E aqui quando a gente pensa na ideia do mar, né, desse passeio sobre a praia, esse mar que é o próprio tempo e que vai de certo modo novamente anular toda a nossa noção de temporalidade. Tanto é assim que essas digressões que a gente vai tendo ao longo de todo o livro, mas aqui essa talvez seja a última grande digressão desse narrador, essa última grande interrupção da história. Apesar da gente passar aqui, sei lá, umas 20 páginas lendo sobre isso, a gente não sabe quanto tempo se passou entre o último capítulo que nós lemos e o próximo capítulo que nós leremos. Nesse sentido, então, pelo anulamento da tridimensionalidade do tempo, nós temos aqui uma volta àquele tempo mítico que foi evocado lá no propósito, que é o primeiro capítulo aqui do romance, e que eu falei não só no primeiro vídeo, mas também falei naquele apêndice. Então o que eu sugiro que você faça é que, se você ficou ainda com alguma dúvida, que você assista novamente aquele capítulo. Se você puder, leia novamente esse propósito, que é um capítulo curtinho, tem sei lá o que, tem 2 páginas, então dá pra você, é mais fácil você reler o capítulo do que você assistir um vídeo de 1 hora, mas enfim, eu sugiro que você releia para você ver como que essa questão da temporalidade já aparecia desde o começo. Na primeira página do livro, a gente já tem uma série de noções que vão voltar e vão ser trabalhadas ao longo de todo o romance, e é aqui nesse ponto que esse narrador vai explicitar pra gente como que ele foi fazendo isso. Então é justamente por conta disso que esse daqui é o meu segundo capítulo preferido em todo o livro, e eu não vou falar mais nada, agora chega, porque afinal de contas, né, o vídeo já ficou gigantesco o suficiente. Enfim, gente, chegamos finalmente aqui, né, à última etapa da nossa leitura, né, dessa nossa subida à montanha, mas nos encontraremos ainda mais vezes para falar sobre este livro. Enfim, diga lá embaixo nos comentários a quantas andam a leitura de vocês. Se vocês também gostaram desses pontos aqui. Se faltou alguma coisa para eu poder falar, não esqueça de dizer também lá embaixo nos comentários. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!